Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos The Definite Article Fast. Verdade, The Definite Article Fast, o artigo definido, o, a, os, as em inglês. Muito importante, muito necessário para a expressão oral, para a expressão escrita, tem que saber falar corretamente o inglês, tem que saber escrever corretamente o inglês. E esta aula é muito importante, ela vai fornecer todas as regrinhas deste artigo definido. Quando você vai aplicar e quando você não vai aplicar. Existem várias regrinhas quando ele é necessário e várias regrinhas quando você deve dispensá-lo, deve omitir, mesmo que em português a mesma frase use o artigo. Em inglês vai ser diferente. Aquela forma de pensar em inglês é aquela forma de pensar em português. Vai ver tudo isso aqui hoje, super. Mas, grandes garotos, grandes garotas, super amigos. Vocês que já são inscritos aqui no canal, muito obrigado mais uma vez, está ajudando bastante, o canal está chegando a muitas pessoas aí que estão se comunicando com a gente, agradecendo a oportunidade e assim por diante. Tudo isso se faz através da inscrição, através dos likes que vocês dão, muito obrigado também pelos likes. E realmente propicia oportunidades fantásticas para muitas pessoas aí que não têm acesso a um curso de inglês, não têm acesso a um bom vídeo de inglês em que realmente as suas dúvidas possam ser esclarecidas. Muito obrigado a todos mais uma vez. Super amigo, super amiga, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Espero que você goste da aula, que seja importante para você cada detalhezinho, cada situação que nós explicarmos aqui. Fique super à vontade e enjoy. Beleza? Começamos? Começamos. Super. Em primeiro lugar, vamos dizer que existe uma regra bem básica para o artigo definido. Ele está principalmente presente para especificar um substantivo, para dizer que não é o esquema no geral, é aquele determinado substantivo que estamos falando. E temos bem aqui, dá uma olhadinha, super, dá uma olhadinha, bem aqui, 3 frases deixando bem clara esta situação. A primeira frase, the book that she recommended is expensive. The water people drink is not polluted. The computer you sold is old. Então nós temos ali o livro, the book. Temos ali a água, the water. Temos ali o computador, the computer. Então todos os 3 estão especificados. O primeiro, o livro, é aquele que ela recomendou. Então não é qualquer livro. Não é livro no sentido geral. É aquele livro que foi recomendado por ela. The water people drank. A água que as pessoas bebem não é qualquer água. É a água que as pessoas bebem. Então ele especificou bem a água. The computer you sold. Não é qualquer computador. É aquele computador que você vendeu. Tá? Então, o detalhe é o seguinte, ali especificou que livro que era, especificou que água que era, especificou que computador que era. Então, quando você tem isso aí especificado ou tem a necessidade de especificar qual substantivo é, você vai colocar nesta situação o artigo definido. The book, the water, computer. Beleza? Agora, quando você não especificar, o substantivo tiver sentido geral, aí é uma outra situação. Então temos ali nos exemplos abaixo, sentido geral aqui e os exemplos aqui. Deixando bem claro, books are necessary, livros são necessários. Water is tasteful, água é gostosa. Computers are important, computadores são importantes. Não sei que livro é livros no geral. Não sei que água é, água no geral. Não sei que computador é, computadores no geral. Então aí você não vai colocar o artigo de jeito nenhum. Mas além dessas 2 regras, que eu considero as básicas, a geral para quando vai e a geral para quando não vai, nós temos outras regrinhas que vamos ver agora. A verdade. Empregos principais, precedendo substantivos considerados únicos na espécie. Muitos substantivos em língua estrangeira moderna, língua inglesa, são considerados únicos na espécie, mesmo que existam outras situações por aí.
por exemplo, o sol, por exemplo, o ar, por exemplo, a lua, por exemplo, a Bíblia, por exemplo, o mundo, a terra, o mar, o oceano, o céu e assim por diante. Existem vários outros, considerados, vejam bem, considerados únicos na espécie. Para esses substantivos considerados únicos na espécie, nós aplicamos, nós colocamos o artigo definido na frente deles. Por exemplo, o sol está brilhando. The sun is shining. O ar estava frio. The air was cold. Olhe a lua. Look at the moon. E assim por diante. Outros exemplos? Note ali embaixo, dá uma olhadinha aqui super. Temos outros exemplos de substantivos considerados únicos na espécie. The Bible, the world, the earth, the sea, the ocean, the sky e assim por diante. Que mais? A verdade diante de adjetivos quando esses representam uma classe. É verdade, quando representarem uma classe, um grupo, uma situação específica de várias pessoas com aquelas mesmas qualidades, aquelas mesmas características, daí é totalmente possível você colocar o artigo definido diante de um adjetivo. Temos ali os exemplos. Aqui ao lado, dá uma olhadinha. The poor, os pobres. The fat, os gordos. The thin, os magros. Então, the poor are asking for help. Os pobres estão pedindo por ajuda. The fat are eating less. Os gordos estão comendo menos. The thin are eating more. Os magros estão comendo mais. Outros exemplos, outras situações, the unforgivable, os que não foram perdoados, the wealthy, os ricos, the talented, os talentosos. Então são grupos de pessoas. Então você pode, sem problema nenhum, colocar o artigo definido diante de adjetivos, quando este adjetivo representar grupos, representar espécies. Por exemplo, the poor, the fat, the thin, the unforgivable, the wealthy, the talented. Que mais? Diante de nomes de acidentes geográficos. Muito importante, muito importante. Você está escrevendo uma matéria, está escrevendo um artigo, de repente você tem que citar o nome de um rio, de mar, de oceano, de golfo. Todos eles vão ter o artigo definido precedendo esses nomes. Rios, mares, oceanos, golfos, cadeias de montanhas, desertos, canais e grupos de ilhas. Vamos ver alguns exemplos que estão aqui ao lado. Rios, the Amazon River, the Mississippi River, the Nile. Mares, the Black Sea, the Red Sea, o Mar Negro, o Mar Vermelho. Oceanos, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean. Golfos, the Gulf of Mexico, o Golfo do México, the Arabian Gulf, o Golfo Pérsico. Cadeias de montanhas, the Rocky Mountains, the Alps. Desertos, Sahara Desert. Que mais? Canais, the Suez Canal, the Panama Canal, grupos de ilhas, the Canaries, the Bahamas e assim por diante. Então, diante de ou precedendo nomes de rios, mares, oceanos, golfo, cadeias de montanhas, desertos, canais e grupos de ilhas, você vai colocar o artigo. The Amazon River, the Black Sea, the Atlantic Ocean, the Gulf of Mexico, the Rocky Mountains, the Sahara Desert, the Suez Canal, the Canaries e assim por diante. Que mais? Diante de nomes de países. Diante de nome de países que se expressem, que se apresentem no plural. Por exemplo, the Netherlands. Por exemplo, the Philippines. São nomes de países no plural. Então, esses nomes vão ter, sem problema nenhum, o artigo definido precedendo esses nomes. E também, quando as palavras Kingdom, que vai ser reino, Republic, república, States, estados, Union, união, sejam parte do nome. Você conhece muitos deles. The United Kingdom, Reino Unido. The United States, Estados Unidos. The Soviet Union, a antiga falecida União Soviética. The German Federal Republic, a República Federal Alemã. Então, estas situações são o quê? São situações em que você vai colocar o artigo definido. Apareceu Estados Unidos, não se diz apenas United States, diz the United States. Reino Unido, the United Kingdom. União Soviética, the Soviet Union. República Federal Alemã, que também já é falecida, já houve uma unificação. Berlim é a capital atualmente, the German Federal Republic. Que mais?
diante de nome de família. Nome de família são sobrenomes no plural. Sobrenomes no plural correspondem a nomes de família. Então você vai colocar o artigo diante de sobrenomes no plural que representam nome de famílias. Temos aqui ao lado 3 exemplos. The Carters, The Clintons, The Johnsons. 3 ex-presidentes, 3 famílias que governaram os Estados Unidos. Então, the Carters are visiting my parents. Os Carters estão visitando meus pais. Que mais? The Clintons are denying the accusation. Os Clintons estão negando as acusações. Fazem isso o tempo todo. The Johnsons are being invited. Os Johnsons estão sendo convidados. Então, nós temos aí sobrenomes do plural representando nomes de família, tá? Nesses casos, você vai colocar o artigo sem problema nenhum. Que mais? Nossa, quanta coisa! Precedendo o nome de edifícios, jornais, navios, hotéis, restaurantes, teatros, cinemas, museus, galerias, instrumentos musicais e medidas. Nossa, quanta coisa, super! Mas eu prometi que colocaria todas as situações importantes em que você aplicaria o artigo definido e também mais tarde vamos apresentar aquelas em que você vai omitir, que você não vai usar. E para nomes de edifícios, sempre você vai colocar o artigo. The Empire State, The World Trade Center, já demolido. Jornais, The Wall Street Journal, The New York Times. Navios, The Queen Elizabeth, The Titanic, The Hope. Hotéis, The Copacabana Palace, The Hilton. Restaurantes, The Red Lion, The Bombay Restaurant. Teatros, The Palace Theatre, National Theatre. Cinemas, The ABC, The Odeon, The Classic. Museus, The British Museum. Galerias, The Tate Gallery. Instrumentos musicais, The Guitar, The Piano, The Flute, flauta. E medidas, The Pound, The Ton, The Mile. Pound, libra, ton, tonelada e mile, milha. Então, em todas essas situações descritas aqui ao lado, nós vamos usar o artigo definido, o, a, os, as. Repito, edifícios, jornais, navios, hotéis, restaurantes, teatros, cinemas, museus, galerias, instrumentos musicais e medidas. Quanta coisa, super, quanta coisa! Ah, verdade, também se emprega o artigo diante de números ordinais. Você aprendeu isso lá no fundamental. Para dizer o primeiro, first. Para dizer o segundo, second. Para dizer o quarto, fourth e assim por diante. Para superlativos, dá uma olhadinha no nosso vídeo aqui sobre comparisons, comparativos. Nós vamos abordar lá o superlativo. E no superlativo deixaremos bem claro quando você coloca o artigo. Por exemplo, the best man, o melhor homem ou padrinho de casamento, também tem essa expressão. The most comfortable, o mais confortável. Números ordinais, já falei, sempre vão ter the first, the second, the fourth, the fifth, the sixth e assim por diante. Em nome de locais ou prédios com a preposição of, the Bank of France, the House of Parliament, the Tower of London, the Great Wall of China. Então, prédios ou edifícios ou locais com a preposição of, automaticamente vai o artigo. Que mais? Antes de coletivos, the Navy, a Marinha, the crowd, a multidão, the Army, o exército. My brother wants to join the Navy. Meu irmão quer se juntar à Marinha. The crowd soon came to see the singer. A multidão logo veio ver o cantor. The army was well prepared. O exército estava bem preparado. Então nós temos essas situações em que o artigo está lá presente, bacana. Agora veja, sempre que você pronunciar esse artigo definido, você vai pronunciar grudando com a palavra seguinte. Então, às vezes você consegue ouvir e outras vezes não, porque ele vai estar geralmente grudado, já anexado, aglutinado com a palavra seguinte, porque o inglês são blocos de informação. Quando você ouve o inglês, você não ouve palavra por palavra, você ouve blocos de informação, você ouve expressões e daí você vai entendendo sobre o que a coisa está acontecendo, né? Porque se você tentar ouvir cada detalhezinho, não vai conseguir, porque grande parte das palavras estão juntas. Então, realmente não forma alguma ideia, algum som separado para que você, ele falou dessa forma, falou daquela outra. Que mais?
Situações em que você não vai empregar o artigo. Que situações são essas? Vamos ver quando você não pode. Diante de substantivos com sentido geral. Silver, a prata. Qual prata? Daqui ou da Argentina? Não falou que prata que era. Money, dinheiro. Qual dinheiro? Dólar ou euro? Coffee, café. Qual café? Water, água. Qual água? Super, não faço a menor ideia. É super silver, é super money, é super coffee e é super water. São prata no geral, dinheiro no geral, café no geral e água no geral. Realmente não estão especificados, estão apenas sendo expressos aí que silver is a precious metal. Prata é um metal precioso, não sei qual delas, de onde veio e assim por diante. Money is important, dinheiro é importante, não sei qual deles, se é o real, se é o euro, se é o dólar e assim por diante. Coffee is tasteful, café é gostoso, não falou se é o meu café daqui ou o café da esquina ou sei lá qual. Water is necessary, água é necessária. Que mais? Precedendo o nome de pessoas. Não pode, super, não pode de jeito nenhum. Precedendo o nome de pessoas. Você não vai chamar de Patricia, de Harold, de Paul, de Bill, de jeito nenhum. Chame pelo nome simplesmente, não coloque esse artigo antes. Diga apenas Patricia, diga apenas Harold, diga apenas Paul, Bill. Apenas isso, simplesmente isso. Patricia is an intelligent woman. Harold has read several reports. Paul is a talented man. Bill has many relatives in Boston. Diante de substantivos expressando nomes de continentes, não use artigo. Países, estados, cidades, lagos, ruas, festividades, de jeito nenhum. Apareceu o nome de continente, nem pensar em artigos. De países, estados, cidades, lagos, ruas e festividades, também não. Então ficamos apenas com South America, Europe, Asia, Africa. Países, Brasil, Argentina, France, Germany, England, a não ser que seja um país cujo nome esteja no plural, ou com aquelas palavrinhas mágicas que eu citei alguns slides atrás. Estados, Califórnia, Texas, Georgia. Cidades, New York, Boston, Seattle. Lagos, Lake Michigan. Ruas, Fifth Avenue, Baker Street, Down Street, ruas famosas por aí, né? Festividades, at Christmas, at Easter, no Natal e na Páscoa. Então, aí, nesses casos, você não vai colocar o artigo de forma nenhuma. Que mais super diante de possessivos? Já imaginou the my friend, the his sister, the our daughter, the her classmate? Não tem condição, super, não tem condição de colocar artigo diante desses possessivos. Fica uma coisa estranha, né? Mas em português dizemos o meu amigo Wilson, a irmã dele, a nossa filha, a colega dela e assim por diante. Mas em inglês não. Aí que tem aquela discrepância, você tem que conhecer as regrinhas de quando você vai usar o artigo definido em inglês e quando não usa. E esta aí é uma situação que em português nós usamos, mas em inglês não podemos usar. Apenas super dizemos. My friend Wilson studies here. Apenas dizemos. His sister Emily is going to Europe. Our daughter Sue lives in Boston. Her classmate is trying to find the key. Apenas isso, super. Antes de certos lugares ou coisas, se usados com propósito básico. Dizer simplesmente está lá na igreja, at church. Está na prisão, in prison. Está na universidade, in college. Está na escola, at school. Está na cadeia, in jail. Está no hospital, at hospital. Está em casa, at home. Está na cama, in bed. Agora, se você vai especificar que a pessoa está lá dentro da igreja consertando alguma coisa, daí a situação é outra. Drills. Vamos lá, super. Complete the sentence with the definite article de, se necessário. She's going to France. Water they drink is polluted. Water contains hydrogen and oxygen. Green of your eyes is wonderful. Blue and red are her favorite colors. His apartment is very comfortable. It's your call. Você escolhe. Quer pausar e fazer por conta própria
ou quer que a gente faça junto com você. Pode pausar ou pode continuar assistindo. Vamos lá? She's going to France. Não vai artigo, porque é nome de país. Nome de país só vai artigo se for o nome no plural ou tiver aquelas palavrinhas mágicas. Outros nomes de países normais, sem nenhum adereço, não vai artigo. The water they drink is polluted. A água que eles bebem está poluída ou é poluída. Falou que água que é água que eles bebem. Então ele especificou. Water, não vai, não sei que água é. Contains hydrogen, hidrogênio, and oxygen, oxigênio. O verde dos seus olhos. Falou que verde que é. O verde dos seus olhos. É maravilhoso. Azul e vermelho são as cores favoritas dela. Blue and red are her favorite colors. O apartamento dele, precedendo possessivos, também não vai o artigo. Beleza? Então, no número 1, país. País não vai, a não ser que esteja no plural. Segundo, água, que eles bebem. Falou que água é, especificou, vai. Terceiro, água. Que tipo de água? Não disse. Água da onde? Não disse. Hidrogênio, qual? Oxigênio, qual? Ah, no quarto, o verde dos seus olhos. Falou que verde que era. E no 5, azul? Turquesa? Vermelho? Fogo? Não, não especificou nada. Então não coloca nada. E diante de possessivos também não colocamos o artigo. Que mais, super? Testes. Vamos lá. Preencha as lacunas com o artigo definido. Brazil is most industrial country in South America, while United States holds same position in North America. Escolha a alternativa correta. Você vai pausar, vai fazer e vai voltar. Pause agora. Voltou? Qual que você escolheu? Exatamente. Brasil não vai, nome de país, a não ser que seja no plural ou com aquelas palavrinhas mágicas. O país mais industrial, falou que país mais industrial que é o Brasil. Que mais? Continente, não vai. Estados Unidos, país no plural, vai. A mesma posição, aquela posição de ser um país industrial. E North America, no caso, não vai porque é continente. Indique a frase correta. Leia essas 5 frases e veja qual que é legal, qual que não é legal, ou seja, qual vai e qual não vai, qual é que está correta e qual que não está correta. Pause, faça e volte. Fez? Que beleza! Qual que você escolheu? A honestidade de Mary é inquestionável. Essa é legal. A letra A manteiga, é geral, não pode vir o artigo ali. Na segunda, também é geral. Na terceira, a vida, não, a vida é geral. Que mais? A honestidade é geral. Todos são sentido geral, nenhuma é para específica. A única específica é a letra C. Escolha a alternativa e completa a sentença abaixo. New York is largest city, United States. Faça. Pause e volte. Voltou? Qual que vai ser? Letra B. United States. Aliás, Nova York, New York, nome de cidade, não vai. The largest, no caso superlativo, vai. E the United States, nome de país, vai. Teste 4, da UFSC, Santa Catarina. Some as alternativas que estão corretas quanto ao uso dos artigos. Ali nós temos 01, 02, 04, 08, 16, 32, daquele esquema de somatória que ainda temos aí em várias universidades no Paraná e fora também do Paraná. São Paulo tem algumas, Minas tem, Bahia ainda mantém algumas lá e assim por diante. Vai e volta, super. Então dá uma lidinha nessas alternativas aí, aquelas que estão corretas você, e aquelas que não estão, você deixa de lado.
tá? Pause e volte. Beleza? Qual que você escolheu ou quais você escolheu? A número 2, sem problema nenhum, correta. Ayrton Senna, The Brazilian Pilot, falou que piloto que é, brasileiro. O Sol, único na espécie. Os ricos, antes de adjetivo que representa um grupo. Os pobres, antes de adjetivo que representa um grupo. The Only Book, o único livro, especificou que é o livro que é sobre pesca. O que mais? Reino Unido, The United Kingdom, tem a palavrinha mágica, então vai o artigo. Na primeira não vai porque to the Bahia, estado não vai artigo. Que mais? The English, não, English é geral, não é especificado. Então, só 02, 04, 08, 16. Beleza? Next. Somente isso, super. Mais uma vez, agradeço a vocês aí inscritos e você que chegou agora. Gostou da aula? Foi importante para você? Foi útil para você? Fico muito feliz. Se você gostou, então, junte-se ao grupo aqui, participe também, ajude na divulgação para que outras pessoas como você possam ter esse prazer, esta oportunidade de aprender a língua inglesa, tá? Se inscreva aí, participe e dê um like e assim por diante. Tudo isso é muito importante para a divulgação. Um grande abraço a todos vocês. Bye bye!